Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do nosso querido Centro Espírita JJ Rodrigues. Hoje teremos esse breve encontro para falarmos sobre a reencarnação. Mais especificamente, nós falaremos sobre a nossa missão na reencarnação. Será que você está cumprindo a sua missão nessa reencarnação? Fique com a gente. Aproveite para dar o seu like e se inscrever no canal. Vamos agora fazer a nossa prece e em seguida falaremos deste intrigante e envolvente tema. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Iniciando então a nossa conversa, é interessante falarmos que quando a gente pensa em missão, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, a primeira ideia é a dos grandes missionários espirituais, né? Personalidades, grandes vultos que encarnam aqui no nosso planeta com grandes propósitos, com grandes objetivos. Essa é a primeira ideia que a gente tem. No entanto, a obra espírita complementar e até as obras básicas, elas vão trazendo para a gente que no processo de reencarnação nós temos alguns objetivos. Nós temos as provas, nós temos as expiações e nós temos as nossas missões também. E é certo que essa questão de missão, de ter uma missão, não é exclusividade de grandes vultos, de espíritos elevados ou espíritos de escola. A realidade é que todos nós temos. Não há ninguém que encarne ou reencarne aqui na Terra sem ter uma missão para cumprir, né? Sem ter um aprendizado, sem ter uma proposta. E para a gente começar a pensar então, eu trouxe aqui missão, por exemplo, no dicionário, ele vai dizer que é uma incumbência que alguém deve executar. Missão é um encargo, né? Então, uma tarefa, uma missão, uma tarefa que nós temos que cumprir. E como são essas missões, né? Que encargos são esses? É disso que a gente vai falar. Uma outra ideia interessante a respeito da missão é que todos nós temos a missão de evoluir, né? Qual é a missão do ser humano? Todo mundo tem a missão de evoluir. Eu quero aqui fazer uma pequena diferença a esse respeito especificamente. Lembrando que evoluir é um determinismo do espírito, é uma condição, todos nós vamos evoluir. Na doutrina espírita, mais especificamente nas obras da Joana de Ângeles, da psicologia espírita, ela vai chamar de tropismo divino, né? Que é uma força, esse determinismo, ela chama de tropismo, que vem da palavra fototropismo, que é aquele da plantinha, que por mais que ela esteja ali em volta, por mais que ela esteja fechada, ela vai procurar um meio de se direcionar para a luz. Ela vai encontrar o rumo do sol, da luz. Então a Joana diz que nós temos esse tropismo divino, é aquilo que nos impulsiona em direção à divindade, em direção a Deus. E que vem a ser então esse nosso processo de evolução.
Então Kardec coloca lá que é um processo, é um determinismo, nós todos evoluiremos, a nossa destinação final é a perfeição, então está determinado que nós seremos perfeitos um dia. Não a perfeição de Deus, mas assim, a perfeição enquanto espírito, enquanto criação, enquanto o nível mais alto que a gente pode compreender aqui de acordo com as nossas possibilidades. Mas então, a missão, ela não é evoluir, né? Evoluir é um propósito, é uma condição. Nós reencarnamos para evoluir, sim. Mas para conseguir essa evolução, nós temos aquelas fases lá então. E hoje nós vamos trabalhar com a missão. Eu trouxe aqui a biografia para a gente dar uma olhada parte a parte de um grande missionário, mas para a gente entender realmente o que são essas missões, como é que ela se dá. E ele é Kardec, né? Quando a gente fala de Allan Kardec, quando a gente pensa qual foi a missão de Kardec, a gente imagina assim, a missão de Kardec foi codificar a doutrina espírita, né? Compilar, juntar e trazer essa coleção de ensinamentos do plano espiritual. Porém, eu gostaria que, eu vou com vocês aqui passando a vida dele, né? Para a gente entender um pouco mais essa questão de missão. Vamos lá. Então, Kardec nasce sob o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, na França, né, no ano de 1804. Ele nasce de uma família que vem de uma história, uma tradição católica, mas os pais são protestantes. Então, ele já nasceu no berço ali da reforma protestante, do protestantismo. E começa já a fazer seus estudos, os interesses, então, pela religião. Kardec é um jovem muito inteligente, consta ali na biografia dele. Logo cedo, lá na cidadezinha dele, em Lyon, ele já ajuda outros jovens na questão da educação. Ele já é como se fosse um auxiliar do professor. O que a gente pode pensar aí? Que imagina um jovem muito inteligente. A primeira missão dele é dar conta dessa inteligência. O que eu faço com ela? Né? A gente sabe que grandes inteligências elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente pode pensar que a primeira missão de Kardec foi fazer com que essa grande inteligência dele, né, nessa encarnação, já começasse ali no jovem, né, no imaturo rapazinho ainda, trazer bons frutos, direcioná-lo para o bem. Né? Então, ele já começa ali. A primeira missão ele dá com a própria inteligência dele. Depois, mais tarde, ele vai estudar com Pestalozzi. Pestalozzi é um grande educador, então ele consegue, a partir do desenvolvimento da sua inteligência, ir lá e estudar com Pestalozzi. Veja, ele vai para a Suíça, né? Então ele sai de Lyon e vai para a Suíça estudar com Pestalozzi. Olha aí mais uma grande missão. Imagine um jovem, né? um rapazinho jovem, muito inteligente, lá na Suíça, longe dos pais, estudando. Qual é a missão dele ali? Se focar nos estudos, se focar naquele aprendizado. A gente sabe que muitos dos jovens, aliás, acho que todos os jovens têm essa fase, é uma missão também. A gente vencer a juventude, né? Vencer no sentido de abrir mão das noitadas, das baladas, do prazer para o estudo. A gente pode pensar que a segunda missão do Allan Kardec foi esse, né? Vencer a própria juventude e dedicar os anos juvenis ao grande estudo, né? O estudo com o grande educador Pestalozzi. Ali, junto com Pestalozzi, ele aprende muitas coisas. E depois de vencer, né, a si mesmo, ter essa missão de vencer a sua juventude, de vencer a si mesmo, ele conclui seus estudos posteriormente lá na França, né? E torna-se um grande divulgador de Pestalozzi. Nesse momento, né, em que ele se torna mestre, aí ele já está em Paris, é um momento em que ele se dedica aos idiomas. Olha que interessante. Kardec, ele estuda vários idiomas: italiano, alemão, inglês, holandês, latim, grego, francês, o próprio francês, né, gaulês, e até línguas novilatinas. Né? Essas novilatinas talvez estivesse até o português do Brasil.
Mas enfim, olha só, que interessante. Ele aprende várias línguas, né? A gente hoje, conhecendo a obra dele, a gente sabe a importância dele saber várias línguas, né? Lembra que uma das condições, né, da eficácia do método usado por Kardec foi pegar a mesma informação de vários lugares, passar pelo crivo da razão. Agora, para pegar essa informação dos vários lugares, olha como foi interessante, né? Tempos atrás, ele cumpria essa missão, né, de ser um poliglota, né? Então, ser um poliglota para ele foi mais uma das missões pela qual ele passou. Então, a gente vai vendo ali na biografia dele as missões, a missão do aprendizado, a missão da inteligência, a missão da dedicação na juventude. E vamos lá, olha só que interessante, né? Lá em Paris, então, ele se torna um grande professor, um grande didata, escreve livros que baseiam a educação na França, né? Livros didáticos, ele produz livros didáticos que vão estar, né, nas mesas dos estudantes da França toda. Então, ele participa de vários clubes de ciências, ele é notório, ele é um grande cientista, um grande educador, muito conhecido. Olha como diz a biografia dele. Estudioso racionalista, o qual fazia uso complexo da razão. Seu intuito era evitar a repetição mecânica das palavras. Levava consigo também o valor da análise experimental. Olha que interessante. Nos seus estudos, ele procurava despertar a curiosidade do observador, a atenção e também a percepção. Isso do Hippolyte Rivail, né? Não estou falando de Kardec ainda, estou falando do homem, né, que era o grande educador lá na França. Agora, se tornar este homem de experiências, esse cientista já, esse escritor, qual seria então a próxima missão, né? Essa já é uma. Depois, então, a próxima missão do Kardec é complexa. Então, ele se torna um grande estudioso, ele se torna um homem racionalista, ele se torna um homem meticuloso no sentido da rigidez científica, né? Da garantia da cientificidade e da eficiência das coisas. Tudo isso para que ele consiga depois se desprender um pouco desse racionalismo também para estudar os fenômenos na época tidos como paranormais. Olha que interessante. E quando ele começa a investigar isso, ele começa a investigar os possíveis embustes, as fraudes, né, as possíveis fraudes. E ele então tem a missão, de novo e mais uma vez, de vencer a si mesmo, de despir-se dos seus próprios preconceitos, da sua da sua tendência materialista também, que todo cientista, né, primeiro desenvolve essa tendência racional demais, materialista, para depois se desprender e aí vencer a si mesmo e observar sem preconceitos esses tais fenômenos que hoje nós conhecemos como os fenômenos espirituais e naturais. Interessante, né? Assim que Kardec, então, vencido mais essa missão, né, de superar seus preconceitos, e ele percebe, então, que os efeitos inteligentes só podem vir de uma causa inteligente, ele tem mais uma missão. Olha que aí é que a gente geralmente só vê o final da missão do Kardec. Mas foi a soma dessas missões, né, de cada passo que ele deu, desde novinho lá em Lyon, até aqui, onde ele vai passar a dedicar a sua vida, vai abrir mão da reputação ilibada que ele tinha, né, como grande educador na França. Ele assume um pseudônimo inicialmente para lançar, para compilar e para trazer para a gente esse tesouro que ele trouxe. Então ele abriu mão ali de todo esse contexto, inclusive do emprego, né, das garantias,
da reputação mesmo, que naquela época era algo muito significante. Além disso, outras missões, as horas à noite em que ele fazia isso. É uma missão, né? A missão de ficar acordado, a missão de juntar esse material todo. Tudo isso foram as missões de Allan Kardec. Posteriormente, até ele chegar na comprovação, no método, nas comprovações que ele vai trazendo desde o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, até o último. Então, comprovados os fatos, então, a missão dele é se tornar forte. É se tornar forte para manter, para lançar, para publicar, para suportar a hostilidade da comunidade científica na época, né? Inclusive da igreja. A gente sabe que o último auto de fé da Igreja Católica lá em Barcelona, no último auto de fé deles, né, na última grande queima de livros, estavam lá, né, o livro dos Espíritos. Foi queimado, foi repudiado, foi considerado herege pela igreja dominante, né, pela tradição religiosa católica muito forte na época. Então, e ele sofre, então, a rejeição dos seus pares. E ele se torna forte. A próxima missão é essa, se tornar forte, é ter fibra moral suficiente para manter e tomar posse e se tornar o representante daquilo que a sociedade negava e que ele acreditava. Acredito, mantenho, escrevo e vai escrevendo livro após livro até o seu desencarne, né? Compilando e trabalhando. Então, eu trouxe um pouco, não sou uma historiadora, sei que não conto a história tão bem, mas o que eu quis fazer hoje foi trazer essa história de Kardec para a gente entender que as nossas missões, elas estão ligadas com o nosso dia a dia, né? Qual é a tua missão hoje? É cuidar dos filhos? É arrumar um emprego? É estudar? Né? Olha, qualquer missão dessas vai implicar no futuro. A soma dessas missões é que nos levam ao nosso propósito final. Todos nós, como eu disse no começo, temos uma missão. Todos nós. Ninguém reencarna sem ter uma missão. Se a tua missão for aquisição de paciência, então provavelmente você está tendo aí o convívio com pessoas muito difíceis, não é assim? Se a tua missão, teu crescimento estiver ligada à família, ao trabalho, a questões financeiras, se a tua missão está referente ao corpo físico, à saúde, então é ali que você tem que trabalhar. É ali que você vai vencer a sua missão. São nas vicissitudes da vida, né? Nas ocorrências da vida é que vão nos mostrando o que é que a gente tem que superar em nós. E lembrando, agora pro finalzinho, o Haroldo Dutra Dias, ele tem uma frase muito interessante, ele tem um dizer muito interessante que fala da nossa missão. Ele diz assim, ó: o que Deus tem para realizar em você é 1000 vezes mais importante do que ele tem que realizar através de você. O que ele quer dizer com isso? Que não importa essas missões que nós temos que fazer, o que é importante é a nossa missão dentro da gente. É com essa missão, com a nossa reforma íntima, com o nosso melhoramento, que Deus e que Jesus está preocupado. E esse foi a nossa conversa de hoje. Procure a sua missão, descubra ela no seu dia a dia de hoje. Você está passando por ela, nós estamos sempre com missões novas. Acaba uma, começa outra, acaba uma, começa outra. E eu desejo a você uma boa condução das suas missões. Um forte abraço, fiquem com Deus.